Fala galera, tudo beleza com vocês? Tá começando mais um Química com Dudu e o vídeo de hoje será sobre aquela resoluçãozinha marota da Olimpíada Mineira de Química de 2019, prova A. Esse é o episódio 2, quem não viu o episódio 1, entra no canal aí, procura Olimpíada Mineira de Química, episódio 1, vai ver, depois pula para esse vídeo. Então, vambora? Mas não se esqueça de dar o like e se inscrever no canal. Então, bora pro vídeo! Sem mais delongas, vamos começar nossa aula. Vamos lá. Vamos começar pela questão número 5, que diz: analise as afirmativas a seguir. Afirmativa 1. A ligação na molécula de F2 é mais polar que em Br2, pois o átomo de flúor é mais eletronegativo que o átomo de bromo. Será que é verdade? Vamos analisar friamente essa questão. Ela tem uma pegadinha, porque é correto sim afirmar que o flúor é mais eletronegativo do que o átomo de bromo. Beleza. Mas qual que é mais polar? É o Br2 ou o F2? É aí que tá. O Br2 ele vai ser mais polar do que o F2. Ambas essas moléculas, elas são covalentes a polares, não é isso? Só que por que o Br2 ele vai ser mais polar do que o F2? Vamos olhar aqui, ó, na parte superior direita do vídeo, o tamanho dos átomos de flúor e do bromo. O flúor está em azul e o bromo está em rosa. Percebam que o bromo possui um raio atômico maior do que o flúor. O que acontece aí? Sendo o bromo maior, ele consegue suportar os elétrons extras mais próximo dele, sem haver uma repulsão eletrônica muito grande, porque ele é maior, então ele cabe mais elétrons extra em volta dele. Já o flúor, apesar de ser mais eletronegativo, ele não suporta tanto que os elétrons fiquem em volta dele, porque vai gerar uma grande repulsão eletrônica em volta. Então ele vai querer que afaste um pouco mais esses elétrons mais próximo do núcleo dele, entendeu? Então, a questão-chave aí, ó, é que o bromo, sendo maior, ele suporta melhor os elétrons mais próximo dele. Correto isso? Ou seja, sendo mais polar do que o flúor, para esse caso. Vocês entenderam mais ou menos? É uma questão um pouco difícil de analisar, porque essa é a questão. O bromo sendo maior, ele suporta melhor os elétrons mais próximos dele do que em relação ao flúor, entenderam? Logo, a afirmativa 1 será falsa. Então, vou marcar falso aí para ela. Afirmativa número 2. Vamos lá. O cloreto de hidrogênio possui maior momento de polo que o brometo de hidrogênio. As duas moléculas estão aí. Tanto o bromo quanto o cloro estão ligados ao hidrogênio. Então, a molécula que haverá maior momento de polo é aquele em que o átomo, que é o bromo ou o cloro, é mais eletronegativo em relação aos dois. Tranquilo isso aí? Então, vamos lá. Como é que a gente sabe quem é mais eletronegativo entre o bromo e o cloro? A gente vai pegar aquela frasezinha que você vai no clube, você briga e se apanha e vai correndo para o hospital, que é essa aqui, ó. Fui ontem no clube, briguei e saí correndo para o hospital. Onde o flúor é o mais eletronegativo e o hidrogênio é o menos. Então, o crescimento de eletronegatividade vai do hidrogênio para o flúor. Percebam que o cloro é o quarto mais eletronegativo e o bromo é o quinto. Logo, o cloro ele vai ter maior momento de polo em relação ao bromo. Sendo assim, o cloreto de hidrogênio ele tem um maior momento de polo do que o brometo de hidrogênio. Afirmativa verdadeira. Vou marcar um Vzinho aí. Afirmativa 3. O ácido maleico, ou ácido cis-butenodioico, é mais polar que o ácido fumárico, que é o ácido transbutenodioico. Vamos analisar, vamos lá. Vamos fazer essa afirmativa, essa questão,
por vetores. Vamos lá. Vamos pegar o ácido maleico. Ele tem em sua estrutura dois ácidos carboxílicos. E a gente sabe que o ácido carboxílico ele é eletronegativo, ele tem um efeito indutivo de retirar os elétrons, ele pega os elétrons para ele. Então a gente vai puxar uma setinha para ele e puxar uma outra setinha para o outro ácido carboxílico. A gente vai somar esses vetores e a gente vai ter esse resultado. Então percebam que ele tem um momento de polo. Então ele vai ser polar em certo ponto. Agora vamos pegar o ácido fumárico. Ele tem um ácido carboxílico em trânsito com outro ácido carboxílico. Vamos puxar uma setinha para esse ácido e vamos puxar uma setinha para o outro ácido. Percebam que se a gente somar esses vetores, eles vão se anular. Então essa molécula ela é apolar. Então, olha só, o ácido maleico vai ser polar e o ácido fumárico vai ser apolar, fazendo que essa questão seja verdadeira. Pegaram a ideia? Afirmativa 4. O momento de polo de uma molécula diatômica depende apenas da diferença de eletronegatividade dos átomos envolvidos. Vamos ver se é isso mesmo? Se observarmos essas duas moléculas de O2, a molécula da direita ela tem uma distribuição de elétrons em volta da sua molécula de uma forma mais uniforme, ou seja, ela é apolar. Já na esquerda, a gente vê que a distribuição de elétrons em volta da sua molécula ela não é uniforme, ela vai ter uma carga negativa, ou seja, ambas são diatômicas, mas uma vai ser polar e a outra vai ser apolar. Então a explicação a distribuição de elétrons em volta da sua molécula também é importante para dizer se ela é polar ou se ela é apolar. Tranquilo? Logo, essa afirmação é falsa. Então, coloca um F de falso aí. Afirmativa 5. O cloreto de lítio possui maior energia de ligação que o cloreto de sódio. Vamos ver. Vou colocar o átomo de lítio e de sódio. O sódio ele tem um raio atômico maior do que o lítio. Ou seja, ele doa melhor os elétrons para o outro átomo do que o lítio. Ele é mais eletropositivo. Ou seja, quando o sódio ele se liga ao cloro, ele doa melhor o elétron para o cloro e ele fica como íon livre. Ele é mais fácil dele ficar como íon livre. Já o lítio ele é menos eletropositivo do que o sódio. Ele é menos propenso a doar esse elétron e ficar como um íon livre. Ou seja, o sódio e o cloro eles estão menos fortemente ligados do que o lítio com o cloro. Ou seja, essa questão ela vai ser verdadeira, porque o cloreto de lítio ele possui maior energia de ligação do que o cloreto de sódio, porque o sódio ele se desprende mais facilmente do cloro. Beleza? Afirmativa número 6. No benzeno, todas as ligações duplas carbono-carbono possuem o mesmo comprimento, e todas as ligações simples carbono-carbono possuem o mesmo comprimento. Porém, as ligações duplas são mais curtas do que as simples. Essa afirmativa ela é falsa, porque os elétrons deslocalizados dentro do anel, que é o que a gente chama de ressonância, faz com que a ligação entre carbono e carbono de todo o anel seja de 1,39 angstrom. Então, todo o anel, todo carbono tem o mesmo comprimento, por causa da ressonância devido aos elétrons deslocalizados. Então, mais uma vez, a afirmativa 6 é falsa. Então, vamos marcar qual que é a correta. Estão corretas as afirmativas 2, 3 e 5. Então, é a letra B. Finalmente, meu Deus do céu, mas que questão enorme, meu Deus. Vamos passar para a questão 6. Vamos lá. Questão número 6. Os poluentes emergentes são substâncias potencialmente tóxicas à saúde humana e ao meio ambiente, que são comumente utilizadas na sociedade, porém ainda não estão incluídas em análises de rotina de programas de monitoramento de contaminantes ambientais.
Analise a seguinte relação de substâncias. 1. Componentes de cosméticos e de produtos de higiene pessoal, como benzofenonas e fitalatos. 2. Fármacos, como antibióticos, analgésicos e anti-inflamatórios. 3. Pesticidas, como herbicidas, inseticidas e fungicidas de uso agrícola ou doméstico. E a pergunta é: quais são exemplos de poluentes emergentes? Vamos discutir, bora lá. Essa questão fica fácil de analisar quando a gente conhece a definição de poluentes, que são detritos introduzidos em um ecossistema não adaptado a ele ou que não suporta nas quantidades em que é feito. Ou seja, são todos os compostos que não existem de forma natural no ecossistema, que ele é jogado lá de alguma forma. Sabendo disso, agora a gente pode analisar questão por questão. Então vamos para a primeira. Os componentes dos cosméticos e produtos de higiene pessoal, eles podem ser poluentes emergentes? Vamos lá. Se eles causam algum mal à saúde, ao ecossistema, então isso é verdadeiro. Olha só. Os nossos perfumes, desodorantes, eles têm as benzofenonas, que eles podem irritar sim a pele, então causando malefício à nossa saúde. Então, se eles não são encontrados de forma natural no ecossistema e causam mal à nossa saúde, eles são poluentes emergentes sim. E os fitalatos, eles são encontrados em plásticos. E a gente sabe muito bem o que acontece com as tartarugas quando o plástico vai para o ecossistema. Então essa questão ela é verdadeira. Vamos analisar as outras. Afirmativa 2. Vamos falar dos fármacos. Vocês já pararam para ler a bula de um remédio? Os malefícios que o consumo excessivo dos fármacos podem causar no nosso organismo? Tem muita coisa ali. Então, se for ler, lê com muita calma, com paciência, não se assuste, porque vai ter um sustinho aí. E a gente não pode descartar o remédio de qualquer forma. A gente não pode jogar um remédio na privada nunca, porque ele vai diretamente para os rios. E estudiosos estão fazendo uma pesquisa que resíduos de medicamento nos rios estão causando feminilidade em peixes machos. Isso pode destruir uma espécie. Então, olha o malefício aí para o ecossistema. Então, 2 vai ser um poluente emergente. Beleza? Afirmativa 3. Os agrotóxicos. Existe uma lei chamada Lei de Agrotóxicos, número 7.8022 de 1989, que rege qual é a utilização correta dos agrotóxicos pelas indústrias nas plantações. No começo de 2019, o Ministério da Agricultura ela aprovou a utilização de um agrotóxico que era muito tóxico. Aí houve uma discussão ferrenha em cima disso. Os agrotóxicos eles podem causar câncer, paralisia, entre outras séries de malefícios ao nosso organismo. E causa muito mal também ao meio ambiente. Ou seja, se causa mal à nossa saúde e também causa mal ao ecossistema, os agrotóxicos ou os pesticidas também são poluentes emergentes, sendo a 3 também verdadeira. Logo, a gente pode marcar com muita classe que a C é a alternativa correta, pois a 1, 2 e 3 estão corretas. Beleza, isso aí, galera? É isso aí, galera. 2 questõezinhas teóricas com bastantes detalhes. Principalmente a questão 5 deu uma canseira na gente, pois eram 6 afirmativas. Então a gente tinha que saber o que cada uma contava. Mas é isso aí, tem que ficar bem espertos aos detalhes e fazer essa prova com bastante atenção. Beleza? Então é isso aí. Até o próximo vídeo. Falou, até mais.